Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um Servir Planetário. Então sejam todos muito bem-vindos e que a gente tenha uma noite de bastante luz. Quem quiser comentar como está se sentindo, como que foi essa última semana, hoje, e também de onde vocês estão falando. Deixa eu ver aqui. A Silene está em Santos, o Antônio em Guaíba, o Fábio lá em Carazinho, a CSA em Sorocaba, temos também a Silvana que está lá em Guarulhos, a Maria Prado em Alfenas, a Fátima em Belo Horizonte, a Miriam em Uruguaiana, a Michela em Saquarema, o Vinícius em Curitiba, a Diana lá no Japão, a Natália em Caraguatatuba, São Paulo. Então sejam todos muito, muito bem-vindos e a gente presenciou, né, essa semana, as últimas semanas, bastante movimentação de energia. Essa, vamos dizer assim, essa energia de tensão que estava no planeta também nos últimos momentos. A gente fez algumas lives comentando sobre as escaladas, né, que elas se apresentavam aqui em resoluções, né, de conflitos e tudo isso. E o frio, né? Frio pegando aqui, tá bastante frio também. E o assunto que a gente traz hoje, ele vem em conexão direta com, vamos dizer assim, uma grande pergunta que todo mundo faz, né? Como que a gente pode estar auxiliando o planeta? Como que a gente pode estar dando esse nosso melhor nesse momento, né? E com isso, nós, um tempo atrás, a gente fez algumas lives, né, já, mas fez uma live explicando sobre self. Se eu não me engano, nós fizemos sobre o self-pleiadiano, a última. E o que que acontece? Self, ele, embora seja uma palavra em inglês, né, a gente traz aqui para o nosso entendimento, ele significa a nossa essência, a nossa natureza, a nossa conexão, vamos dizer, a nossa própria energia. Ontem nós estávamos até participando de uma emanação aqui de energias aqui para o planeta, lá no canal da Paula Cabral. E rapidamente veio essa essa mensagem, essa energia, né, de que a melhor forma de nós estarmos contribuindo aqui era através da nossa própria luz, da nossa própria essência. Para quem se recorda, a gente traz esse ano até uma frase que ela veio através dos pleiadianos, que ela diz assim: seja a luz onde for, né? E o seja a luz onde for, ela tem muito a ver com esse nosso self, né? A nossa própria luz. Todos nós portamos a nossa própria essência de luz. E o que que acontece? Nós viemos trazendo aqui em diversas oportunidades o quanto nós estamos conseguindo acessar outras dimensões. Fizemos lives já explicando sobre a coexistência, fizemos lives explicando como que a gente percebe ou não também a questão multidimensional, e muitos de vocês até já compartilharam seus depoimentos, já compartilharam as suas experiências, embora muitas pessoas ainda não tenham uma consciência disso, ou têm lapsos, né, muito rápido de tempo, mas já conseguem, de alguma forma, perceber essa navegação multidimensional. Quando a gente transita, as principais características, elas são de lapso de tempo, né? Você está fazendo uma coisa, daqui a pouco não percebe o que que aconteceu, parece que passou um tempo, né, que você apagou, que você deu um lapso ali. Então, essa é a principal característica. Só que, quando a gente fala nesse self, nós vamos começando a perceber sobre nós mesmos, sobre a nossa própria energia. E quando a gente faz essas navegações multidimensionais, né, quando nós voltamos, nós trazemos um pouco mais, sempre um pouquinho mais dessa desse self nosso, né, dessa nossa consciência aprimorada. E nós vamos integrando isso. Isso até eu queria perguntar para vocês, se volta e meia vocês não têm uma percepção de que está vindo alguma coisa, uma energia, pode ser uma sensação, pode ser uma percepção mesmo, de
alguma coisa que você ainda não entende, mas sente ela como muito boa, como muito boa para você, né? Ou às vezes pode sentir uma felicidade, uma paz, alguma coisa nesse sentido, sem, né, um fator, sem alguma coisa palpável, né, que você traria para a lucidez e entenderia, não, ó, me falaram tal coisa, eu vi tal notícia, teve alguma coisa assim, e aí por isso eu fiquei assim. Então, às vezes a gente só tem um lapso, só tem alguma coisa e vem isso. Isso a gente chama de uma integração, né, e dá sono muitas vezes pela movimentação de energia mesmo. Isso seria uma integração do nosso próprio self. Muitas pessoas vão perguntar, né? Tá, mas isso não é nosso já? É. Só que nós estamos. É como se a gente estivesse abarcando, né? Trazendo aqui, pro agora, isso. Né? Isso está no nosso ser como de uma forma completa. Né? A gente pode dizer assim, quando você pega o seu eu superior, quando você pega você na coexistência, para quem não assistiu, a gente fez uma live uma vez que ela era sobre o corpo de luz, onde a gente explicou sobre essa coexistência multidimensional, como que a gente ancora as porcentagens, a gente falou uma série de informações lá que remetiam a isso. E muitas pessoas já estavam relatando estas percepções. Então, o que que acontece, né? A gente vai integrando esse self, a gente vai trazendo essas informações e elas vão como se fossem confrontando, o que a gente tem como usual, que muitas vezes nós chamamos de referências. A gente tem referências. O que que é uma referência? Para qualquer coisa que você vai se conectar, se envolver agora, né? Vamos dizer, você se envolveu com alguma coisa, automaticamente o seu sistema, né, ali do seu cérebro, as sinapses, indo até para os corpos sutis, ele vai buscar uma referência de entendimento para aquilo, para avaliar aquela situação, para avaliar aquela fala de uma pessoa, para avaliar no que você está envolvido, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo te agrada, se aquilo te ofende, se aquilo... então, é uma avaliação. Porém, quando a gente vai integrando nessas novas formas, elas vão fazendo uma ruptura com esses entendimentos, com essas referências antigas, tá? Não sei se isso está fazendo sentido nessa forma que a gente está trazendo aqui para vocês, mas é uma quebra. E isso faz uma integração vamos dizer, do seu conhecimento, do seu self como um todo. Né? Como um todo, vamos dizer, você vai trazendo partes mais aprimoradas de entendimento e de consciência, inclusive. Tá? Eu estou perguntando se isso faz sentido para vocês, porque quando a gente vai pensar numa coletividade aqui no planeta, né, você pode pegar você e ir expandindo isso para sua família, né, para os seus amigos, indo num círculo que ele vai se emaranhando de forma, né, mais lenta ali com você, para depois ir chegando num grande emaranhamento e nós chegarmos na coletividade, sei lá, de cidades, de países até a coletividade mundial. Só que no planeta está acontecendo a mesma coisa. É como se nós estamos integrando, né, vamos chamar de energia, então, para facilitar o entendimento, um self energético novo aqui no planeta. E para ele ser integrado, é como se também, né, as referências antigas, elas precisam ser quebradas, elas precisam ser transmutadas. Então tem que ter um novo andamento disso. Geralmente essa quebra ela ocorre com uma grande dose de resistência. O que seria essa dose de resistência? É o que a gente faz, né? Nós, quando temos isso de forma individual, a gente se apega, a gente, né, não entende, a gente resiste ao movimento que seria mais natural, desse aprimoramento. No planeta, né, e quando a gente pensa em coletividade, também isso acontece. E por isso que muitas vezes a gente tem alguns conflitos, algumas coisas, a gente até já explicou que esses conflitos que nós vivenciamos agora, a grande maioria, ele já vem de outros momentos, de outras épocas. Só que quando você precisa ter uma ruptura, quando você precisa ter uma integração nova, né, que é o que a gente está falando aqui, trazendo aqui, isso coloca tudo
é como se fosse tudo num ponto máximo, né? Num êxtase máximo de resolução, pegando toda essa forma antiga, toda essa forma velha, e colocando ela, até a palavra mais correta aqui, está vindo a ebulição. Coloca tudo numa grande ebulição. E com isso, com essa reflexão, a gente poderia até perguntar para todos vocês, né, quem às vezes não se sente numa forma de ebulição interna até, querendo, né, a gente quer fazer os movimentos, né, a gente quer buscar o nosso aprimoramento, mas nós entramos nessa ebulição, nós entramos numa atividade mental muito intensa, numa resistência muito grande, até que daqui a pouco a gente cede, né? E isso muitas vezes tem a ver com, até alguém perguntou aqui, né, deixa eu ver aqui, até perguntar se, não, é que, se causa desconforto, a Leonora perguntou, né? Na maioria das vezes, sim. A gente vê no planeta, causa bastante desconforto. Atividades coletivas, quando entra nessa fase de abolição, elas causam, né, causam movimentos, causam conflitos, causam uma série de coisas. Imagina se a gente vai pegar esses assuntos que nós estamos falando aqui, né, e eu vou lá, sei lá, para um país mais fechado lá, e vou querer dizer para eles, ó, o planeta está entrando numa consciência nova, né? E eles não vão, num primeiro momento, querer nem entender isso. E isso gera uma grande ebulição, uma grande ruptura, um grande questionamento, uma grande perspectiva disso. Isso a gente falando de uma forma coletiva. Então, na forma individual, também tem isso. Ó, a Heloísa comenta aqui, eu estou me sentindo inútil. Muitas vezes a gente vai ter essa sensação, mas, né, essa sensação ela vem porque tudo isso novo que tá querendo chegar, está querendo se integrar, é como se nós precisaríamos deixar esse velho ir. Nós precisaríamos, né, deixar que isso se transmute. Só que a gente é pegado nisso, é como se isso faz parte de tudo que a gente entende, de tudo que nós conhecemos, de tudo que a nossa alma nessa vida, né, nesse momento, chegando nesse momento, ela tem como referência aqui para a parte consciente. Então é um desafio individual e coletivo, né, que nós estamos vivenciando. E por isso que vem essa orientação, né, que é isso que a gente falou, de sermos luz aonde formos. É lógico, né, que ninguém aqui poderia chegar num ponto de ser hipócrita, né, e dizer assim, ó, pessoal, vocês têm que ser luz, né, o tempo inteiro, onde vocês forem, pegando a palavra, né, a frase no seu sentido total. Mas nós vamos trazendo isso para a consciência. Nós vamos tentando encaixar nas nossas situações e vamos dizer, se uma vez por dia, duas vezes por dia, você lembrar de ser essa luz, lembrar de ter o seu self, né, trazendo, ancorando o seu self, com certeza isso estará impactando de uma forma muito grande, muito positiva aqui em todo o planeta. Primeiro em você, lógico, né? Primeiro em você, para depois isso ir expandindo nessa forma emaranhada, que a gente sabe que tudo se emaranha de alguma forma energeticamente, né? Então, é lógico que não dá para a gente se cobrar, não, tem que ser luz o tempo inteiro, onde eu for lembrar disso, né? Isso vira no fim, até uma cobrança, né? E a cobrança, ela não combina com o seu momento de ascensão, né? De transmutação. A cobrança, ela não combina, ela combina muito mais um movimento natural, né? E esse movimento natural, ele vai vindo aos poucos, com consciência, principalmente com consciência. Uma, uma frase, né, ou um entendimento que a gente poderia compartilhar também, que é quase que impossível, né, a gente ir subindo níveis, né, nesses selfies, nisso tudo que a gente está comentando, se nós não trouxermos consciência, né? E a consciência é como se uma coisa ela está conectada com a outra, sabe? Ó, você tem consciência,
você traz selfie. Se você traz selfie, você traz consciência, sabe? Vai fazendo como se fosse uma roda aqui, um sempre interligado no outro. Então é isso, né? É isso que vem como entendimento, principalmente para esses momentos. Nós temos, né, a espiritualidade sempre nos auxiliando. E até vou pegar, ó, tem mais pessoas comentando sobre isso, né, de às vezes se sentir inútil espiritualmente. Sabe por que isso está vindo? Tá? E eu vou comentar porque aqui nós muitas vezes até já falamos em algumas lives, né? Ó, pessoal, eu muitas vezes eu não sei mais o que vir falar aqui. É, a sensação que dá é que tudo que a gente tinha para falar, a gente já falou, né? Então, vem essa sensação de, assim, vamos dizer, mesmo que vocês muitas vezes estão sentindo agora, a partir de agora parece que eu me sinto inútil, né? Porque não tem mais, né? Não tem mais o que contribuir, o que mais fazer aqui. Só que, conforme a gente vai integrando, conforme a gente vai fazendo esses movimentos, voltando para si, né, se ancorando, porque isso tem muito mais a ver com a nossa atividade mental. Quando eu tô mais ou menos assim, como eu expliquei, né, isso tem muito mais a ver com a mente, com a atividade mental, né, com uma série de questionamentos, com do que propriamente dito, né, você viver isso. Então, eu estava vendo os comentários de vocês, a gente sabe que tem várias coisas para serem ditas ainda. Mas o que eu quero fazer nessa analogia é dizer que estas sensações que às vezes vêm para a gente, elas são essas rupturas, elas são essas quebras. E podem ter certeza, todo mundo vai vivenciando isso, em algum nível, em algum grau, em alguma forma, né? Então, jamais, né, jamais se sintam inúteis, né? Porque a gente avançou, dá para dizer assim, um grande terreno dentro desse movimento individual nosso de transição planetária e de evolução nossa mesmo. Então, às vezes é até, né, por ter o marasmo, né, embora tenha muita movimentação acontecendo no planeta, que nós podemos estar nos desiludindo, entrando em alguma forma de acharmos que não estamos sendo úteis, tá? Isso, a sensação de impotência, são essas sensações, mas aí, ó, a Kátia comenta aqui, a alma, ela já vai sentindo a mudança, ela sente. Se vocês pegarem agora, fizerem aqui comigo, tá? Fechem os olhos, respirem uma, duas, três vezes profundamente e tenta buscar em você a verdade, tenta buscar em você a sua luz, a sua energia. Conecta com você. Nesse momento, alguns segundos, aí você percebe. Aí você até começa a entender, porque aí você não está mais na mente. Você vai buscar e vem lá de dentro, não é porque o Gaspareto falou, porque alguém falou, ó, pessoal, a espiritualidade está com a gente, né? Ah, na- o planeta ele vai fazer movimento, não tem o que a gente se preocupar, né? Então, nesse sentido, quando a gente busca lá, a gente tem essa fé, essa certeza. Eu não digo nem certeza, mas a gente tem essa confiança ali dentro, porque é a alma trazendo a informação, ela que está codificando, não é mais a mente, né, buscando tudo que sempre foi de praxe ali para você, tudo que foi sempre referência. Ela busca a energia, ela lê a energia. Isso é importante também, tá? Isso é importante. O universo, ele é energético, tá? O universo, ele é energético. Tudo é energia. E nós estamos aprendendo a ler energia, né? Vamos supor, eu posso fazer um vídeo aqui, ficar falando coisas aqui com vocês, mas vocês vão ler a energia. Vocês vão ler a energia que eu estou passando, vocês vão ler a energia que o chat está passando, né? Vocês vão ler energia. E eu sei que muitos de vocês já sabem fazer isso, vocês vão às vezes conversar com uma pessoa, você já sabe se essa pessoa ela está sendo sincera, honesta com você, se ela está
te enganando, se ela está mentindo, se ela está, né, disfarçando. Tudo isso você percebe, porque você está lendo energia. Não importa, a pessoa pode dizer várias coisas, você lê a energia. Né? Você lê a energia. Aqui da situação do planeta da transição, é a mesma coisa. Quando você vai lá, né, busca isso, você está lendo a energia. E a energia, ela leva você, a alma, está fazendo essa leitura, fazendo essa codificação energética. E aí você entende isso de uma forma diferente, né? Porque você vai lá, lê notícias, vai lá, né, assistir um vídeo, alguma coisa lá que deixou você ruim. A sua mente está processando aquela informação, está tentando entender e encaixar, né? Não, mas ó, o pessoal, eles têm armas, têm isso, têm aquilo, então a humanidade é assim, isso, você está pensando. Ler energia é diferente, né? Quando você lê energia, é como se você desliga, e isso, inclusive, a gente pode chamar de sair da Matrix, né? Você sai da Matrix, sai de grandes emaranhados coletivos, que muitas vezes a gente se conecta, porque isso tem, né? Isso tem, e é muito fácil a gente entrar nessa onda de frequência, e você vai para você. Daria para dizer que isso é até um complemento, né, do que a gente estava falando antes. Isso é você ir buscando o seu self, né? O seu self. Ó, o Benita comenta aqui, acabei, né, da respiração, está muito nervosa, né? O filho chorando sempre. Sempre que a gente precisar, a gente pode fazer isso. Isso é a conexão com o eu superior, inclusive. Esses dias a gente fez, eu não lembro se foi no Spavo Play, se foi aqui numa live, porque às vezes eu acabo me perdendo aonde que a gente tá, né? Mas a gente falou sobre a conexão com o eu superior. Quem lembrar, me ajude, né? Até para as outras pessoas poderem achar também. Mas é mais ou menos isso, e é tão simples a gente fazer essa conexão. Às vezes a gente acha que é uma coisa que está lá e nós aqui, né? E que é muito difícil, né, você chegar lá onde ele está, né? Na verdade, ele não está lá, ele é você. E você, né, você se conecta com você, né? Então, é isso. Ó, tem uma pergunta aqui da Claudete, ó. E quando a família não acredita em nada e eu sinto a energia contrária? Eu vou dar um exemplo lá da minha casa, tá? Foi num conversando com o Charim, né, que a gente fez isso. Obrigado, Luciano. Um exemplo lá da minha casa, né? Geralmente os meus irmãos, eles ficam fazendo piadas, que é normal de irmão, assim, fazer piada para pegar no pé, sabe? Com essas coisas espirituais. Porém, quando eles têm uma problemática, quando eles precisam de algum auxílio, eles procuram, eles falam assim, ó, dá um exemplo assim, tô indo lá, né, tô procurando um emprego, tem como você me ajudar, fazer uma energia, fazer alguma coisa para mim, né? E aí eu muitas vezes me questiono, tá, mas espera aí, né? Geralmente diz que não acredita, mas quando aperta, acredita. Se vocês forem analisar lá no fundo, na casa de todos vocês, é assim também, tá? Pode ter certeza. Eles podem dizer que não acreditam, que isso, que aquilo, mas quando aperta, tá? Quando aperta, eles têm, porque vem da alma, toca. Se você pegar todo ser humano, né, todo ser humano, quando ele está em apuros, eu tenho dois irmãos, eu sou o mais velho. Todo ser humano, quando ele está em apuros, ele busca alguma coisa interior. Eu não sei, independente da religião, independente do que for, vejam se isso não faz sentido. Vejam se isso não faz sentido. Ele pede, ele reza. Se tem uma pessoa lá que ela não acredita em nada, não tem nada. Apareceu lá uma doença na família, alguma coisa. Ah, poderia fazer uma oração, poderia. Busca, vem lá dentro. Quando a pessoa está em apuros, ela. Então, e todo mundo tem isso, tá? Mas, uma dica: quanto mais você tentar explicar e forçar as coisas, pior vai ser, porque elas vão fazer mais resistência. Às vezes isso é uma coisa até de ego, né, de vaidade, mas então a melhor forma é sempre o exemplo. Imagina que você está buscando autoconhecimento.
que você está buscando uma série de coisas, você começa a ficar melhor, sua vida começa a ficar melhor, uma série de coisas, né? Então isso começa a chamar a atenção dessas pessoas na volta, e elas querem saber também, né? Elas querem também saber, tá, mas como, o que está acontecendo com você, né? Como que isso está? Então, é assim, é a forma mais eficaz, né? Sendo exemplo, sendo luz onde for, né? Sendo luz onde for e tendo esse entendimento. É, exato, e quando aperta, eles querem para ontem, né? Quando aperta, eles querem para ontem. Então, hã, né, na observação, vamos dizer assim, já compreendi, tá? Todos eles têm, não importa se chamam de espiritualidade, de Deus, de religião, do que for, todos têm isso lá dentro. Só que, geralmente, isso vai ser nesse estado. Lembra aquela coisa, ou vai no amor ou vai na dor? É tipo isso. É tipo isso. Quando tá lá, resiste, resiste, mas quando, quando aperta, eles vão na dor, né? Vão na dor. Buscar dentro de si, buscar, né, se há algo maior que todo mundo tem lá dentro. Todo mundo tem lá dentro isso. De alguma forma, todo mundo tem lá dentro isso. Não importa o nome. Né? Não importa o nome. Inclusive, a gente sabe que muitas vezes, se você usar terminologias como espiritualidade, né, como qualquer outra coisa, isso às vezes vai até afastar a pessoa, né? Então, a gente chama de espiritualidade, que a gente estuda com esses nomes, com essas nomenclaturas, mas, no fim, né, alguém até comentou agora há pouco aqui, só o amor é real, tudo é energia. Então, independente, né? Então, vamos dar o tempo para cada um, né, porque todo mundo, a gente tem certeza, todo mundo carrega a fagulha de luz dentro de si. A gente até fez uma vez uma postagem lá no Instagram que todos nós viemos da mesma fonte, vamos para a mesma fonte, por isso não tem essa coisa de esses são do mal, esses são do bem. É questão de consciência. Daqui a pouco tá todo mundo indo pro mesmo caminho, é da mesma fonte, é da mesma origem, né? Então, é isso, né? Então, se a gente tem de alguma forma mais consciência, a gente tem que ter mais consciência também para saber o tempo, né, deles, saber o tempo de cada um, independente, como eu disse, da forma, do nome, do que vai se chamar isso, né, mas vai ser buscado dentro de si, ok? É aquela coisa, né? Teve um tempo que você também talvez não acreditava em nada disso. E daqui a pouco você começou a buscar sobre você mesmo, né? E E agora que você, vamos dizer, está entendendo isso, não precisa, né, acelerar o dos outros. Mas a gente tem isso dentro da gente, né, que se está fazendo bem para a gente, nós estamos nos sentindo bem, geralmente nós queremos que as outras pessoas experimentem disso também, né? Então, é natural também nós querermos, né, apresentar isso para as pessoas, né, mostrar, mas é, é esse entendimento, né? Ter o feeling, o time disso tudo, ok? Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa. Tem bastante gente pedindo, tá? Energias aqui. Né? Meu passado me condena. O passado de todo mundo condena todo mundo. Não tem santos. Vamos ver o que mais. Então a gente já pode ir para o nosso servir planetário, né? Então, vamos já procurando um local onde a gente fique confortável, em relaxamento, né? E nós já vamos iniciar aqui, então, o nosso servir planetário de hoje. Lembrem de colocar as suas intenções, né? Eu pedi e receberei. Então, foquem bastante na intenção do que vocês vieram buscar aqui, tá bem? Vou colocar aqui na tela, vou colocar a nossa musiquinha. Vamos respirando, então, acerenando os nossos pensamentos, entrando na energia,
nós formamos uma energia coletiva aqui junto com a espiritualidade, entrando na intenção. Vamos lá então. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos Mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a Grande Fraternidade Branca, o Comando Ashtar, o Comando Santa Esmeralda, o Comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem na realização deste tratamento para todos que solicitam e intencionam, através da egrégora dos Kumaras e também do Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Nós vamos também ativar as proteções para que todos nós fiquemos protegidos. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Respire profundamente. Os nossos chakras transcendentais também se conectam nesse momento, tanto os superiores quanto os inferiores. Nós vamos recebendo também os amparos das egrégoras de raio azul, lidando nas principais situações que nos acometem, assim como as egrégoras de chama violeta, junto de Saint Germain, junto de Kuan Yin. Vamos respirando, vamos percebendo essa energia, esse amparo da espiritualidade junto de nós. Respire. Vá observando o seu estado de presença, a sua energia. Nós vamos nos preparando para iniciarmos o tratamento frequencial. O tratamento frequencial, ele coloca os nossos centros energéticos, nossos chakras, também as nossas glândulas, em atividade de potência, para que os processos de cura, eles possam ser realizados. Respire profundamente. Nós vamos iniciando aqui com o chakra básico, na frequência de 396 Hz. Agora.
Vamos para o chakra umbilical, 417 Hz. Vamos para o plexo solar, 528 Hz. Chakra cardíaco, 639 Hz.
Chakra laríngeo, 741 Hz. Chakra frontal, 852 Hz. Chakra coronário, 963 Hz.
Vamos respirando e nos preparando para o encaminhamento e a ativação das câmaras de cura. Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem no encaminhamento de todos que solicitam, de todos que intencionam, até as câmaras de cura e a ativação do tratamento junto aos Kumaras e ao sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Nesse momento, vamos observando as sensações, as energias, vivendo exatamente este momento, percebendo todo o amparo. Vamos respirando em profunda gratidão e com amor em nossos corações. Agradecemos toda a Ordem dos Kumaras e todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos os mecanismos de proteção e também desconectada a energia envolvida neste tratamento. Que cada um siga somente com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Vamos respirando e retornando para o aqui e para o agora. Agora. Adiante, eu brilho.
Como que vocês estão se sentindo? Como que foi para vocês? Olha lá, ó, Maria, dá oi, ó. Dá oi lá, ó. Oi, oi. Não quer dar oi? O que você quer então? Como a gente, Papai. como a gente quer ser luz onde for, né? Eu trouxe aqui uma das minhas luzes. Ah, ela já quer falar também. Fala aí, o que você quer falar? É? Quando ela vai falando, eu vou lendo aqui o que vocês colocaram aqui. É. Todos bem? Bem, Pergunta Maria. Todos bem? bem, Todos bem? bem. Bom, então a gente queria agradecer a todos, desejar uma excelente semana, Mano, que todos tenham muita luz, muitas bênçãos, bem, que todos bem, né? né? E a gente vai se vendo por aí. Ó, Maria, tira beijo para as pessoas, ó. Tira beijo. Não, Não, você não quer desligar, né? É isso, né? Você não quer desligar? Mas a gente precisa ir. Precisa ir. É. Então, ó, diz tchau. Faz tchau para as pessoas. Faz, ó. Tchau. Beleza. Bom, se eu deixar, ela vai ficar aqui até amanhã. Então, queria agradecer a todos. E a gente vai se vendo por aí, então. Um grande abraço. Beijo, né, Maria? Beijo. Tira beijo, céu. E até mais. Bye bye.